Olá, está no ar o programa Em Destaque e hoje eu estou com um convidado muito especial e nós vamos falar de política, foco no voto. Seja bem-vindo, Josimar Gonçalves. Gente, ele é escritor, consultor político, diretor da Criativa, pesquisas e projetos de consultoria, possui mestrado e doutorado em ciência política pela Universidade de Brasília, é também escritor, palestrante, professor com experiência em estratégia e marketing eleitoral, foi consultor de diversas campanhas eleitorais no Brasil, no exterior. Gente, ele já morou na Alemanha também, né? Tem vasta experiência em elaboração de planos de governo e é autor do livro Foco no Voto, que é o tema do nosso programa de hoje. Seja bem-vindo ao programa Em Destaque. Obrigado, Dorcas. Fala pra gente, Josimar, como começou essa paixão pela política? O que te fez formar em ciência da política? Bom, vamos lá. O desejo, o gosto pela ciência política nasceu já na minha infância. É porque você é novo, né? Você é novo. 6 anos de idade, naquele auge da discussão do plano novo, o plano real, no início da década de 90. Então, me incentivou a conhecer um pouco mais de ciência política, economia, direito. E eu tinha algo em torno de 5, 6 anos de idade. Um dia eu virei para minha mãe e falei, olha, quando eu crescer, eu quero me formar em ciência política. E aí, 13 anos se passaram, né, até o dia do vestibular, e eu nunca mudei de ideia. Nossa. Então, foi um desejo já foi de infância. E então, na minha graduação, trabalhei com ciências sociais, me formei em ciências sociais pela Universidade Federal de Goiás. Já na pós-graduação, mergulhei fundo na ciência política. Especialização em ciência política, marketing e comunicação, mestrado em ciência política, em que eu estudei estratégias eleitorais e também continuando com doutorado em ciência política. E fiquei sabendo também que você foi fazer essa pós-graduação lá na Alemanha. Correto, isso mesmo. Eu estive na Alemanha por 1 ano, fiz uma especialização em um convênio do governo brasileiro com o governo alemão. Tive a oportunidade de ser contemplado com uma bolsa através de um processo seletivo da CAPES, aqui no Brasil, e estudei ciência política e marketing na Alemanha por 1 ano. Então, eu vivi a política alemã, não apenas a política eleitoral, mas também a política institucional, aquela diária dentro do parlamento alemão, dentro da universidade também. E fala pra gente, já que você viveu essa política lá, qual é a diferença da política da Alemanha com o Brasil? Muito grande? Bom, política é política em qualquer lugar do mundo. Max Weber já falava isso há muitos anos atrás. Verdade. Então, grandes filósofos há séculos atrás já diziam sobre política e falavam sobre política. Basicamente é a mesma coisa. O que muda são os objetivos, o foco, as regras e a disciplina. Então, assim, são algumas variáveis que são importantes, deixar claro para o nosso telespectador, que são importantes, que são fundamentais para a manutenção do processo político. Mas, em regra geral, não muda muita coisa, é bem parecido mesmo. Quais são as principais regras da política que mais chamou a atenção quando você entrou para esse mercado? Bom, as principais regras que me chamou a atenção, na verdade eu comecei a trabalhar com política não na consultoria eleitoral, eu comecei a trabalhar com gestão de convênios municipais aqui no Brasil, logo quando eu voltei da Alemanha e abri a nossa empresa, a Criativa Consultoria. Então, o que me chamou a atenção para começar a trabalhar as regras do mercado, necessariamente foram no momento institucional, foram de caráter institucional. Por exemplo, a divergência de acesso a recursos por meio de emendas parlamentares, por meio de convênios diretos com o governo. Já na eleição, na política eleitoral, o que mais me chamou a atenção é que quando eu iniciei o meu trabalho profissional aqui no Brasil, foram as coligações eleitorais, as alianças. O que motiva determinados partidos políticos se coligarem ou se aliançar com algum outro partido, e às vezes de perfis diferentes, ou seja, um partido que tem
uma determinada posição a um espectro ideológico, se alinhar durante o momento eleitoral com outro partido com uma visão completamente diferente. Então foi isso que me chamou mais atenção no universo eleitoral. E antes de tudo, até mesmo antes mesmo da universidade, ainda na adolescência, me chamava a atenção ver nos noticiários e na imprensa pesquisas eleitorais. Como uma determinada amostragem reflete todo um universo eleitoral. Então, isso mesmo, ainda na minha adolescência, infância, me chamava a atenção. E aí, quando eu voltei ao Brasil, na minha atuação como cientista político, isso me chamou muita atenção. Então, hoje nós também atuamos com muitas análises eleitorais baseadas por dados científicos. E as regras são as que... Regras eleitorais mudam de uma eleição para outra. Bastante, cada eleição principalmente agora com essa pandemia, né? Claro, com certeza. Essa pandemia mudou, inclusive, o calendário eleitoral, algo que não Exatamente. acontecia há anos na história do país. Então, regras eleitorais mudam a cada 2 anos, a cada 4 anos. Então, é sempre importante se atualizar, é sempre importante estar... e agora eu digo não apenas como consultor político, já é uma dica para um candidato, para a vida, para qualquer pessoa. É importante estar se atualizado dentro das regras eleitorais ou qualquer um outro aspecto da vida particular de cada um de nós e cumprir com tudo que está previsto na legislação. Essa é uma dica tanto para um candidato quanto para um político já durante o seu mandato. E toda essa atenção sua em volta do marketing fez com que você criasse o foco no voto. Fala pra gente qual foi a sua maior inspiração para escrever esse livro. Dorcas, bom, o foco no voto, a ideia nasceu há mais ou menos 8 a 10 anos atrás. Eu costumo dizer que tudo começa com uma utopia, começa com um sonho, É verdade. depois se torna planejamento, depois se torna projeto e depois se torna realidade. Então, são 5 passos para qualquer ação na nossa vida. Então, o foco no voto nasceu de uma utopia, que depois se tornou um sonho, um projeto, por fim, um planejamento e realidade. A ideia nasceu há 8, 10 anos atrás, mas a produção, a elaboração do livro começou em 2015 para 2016, ou seja, na última eleição municipal. Com isso, eu escrevi 2, 3 capítulos, foram 3 capítulos produzidos em 2016, e desde então o livro ficou engavetado, porque eu não tinha tempo, tinha outras atividades. Porque a política estava te tomando muito tempo. A política me tomava muito tempo, a administração das empresas, dos negócios, e resolvi retomar a produção do Foco no Voto este ano. Então, assim, nasceu da minha experiência. O livro ele contém toda a minha experiência, os últimos 10 anos de experiência como consultor eleitoral em campanhas municipais, estaduais, também na experiência distrital que eu tive em Brasília, e também na experiência federal, durante um período que eu atuei em uma campanha para a presidência da República, quando morava em Brasília. Então, ele contém um consolidado de toda a minha experiência. Ele fala desde diferenciação entre política e eleição, em que política nós fazemos todos os dias na nossa vida. E eleição é um fenômeno único, que tem data e horário para início e para término. Então, o Foco no Voto, ele é um manual, ele é um livro que traz orientações, dicas, ferramentas e estratégias para se vencer uma eleição, para ter sucesso em uma eleição. Então, ele vai desde as ações presenciais, que são ações costumeiras em uma campanha fora do contexto de pandemia, até o marketing digital, as melhores estratégias do marketing digital, que são as que estão sendo aplicadas e utilizadas nesse momento que estamos passando. Josimar, quando eu vejo esse livro, Sim. eu fico vendo que você pôs uma vida inteira, né? De trabalho, de projeto. E isso não te deixou um pouco receioso de mostrar todas as estratégias, colocar dentro de um livro? Não, Dorcas, não tive nenhum receio durante a produção desse livro, porque, primeiro, eu cito a estratégia do ponto de vista técnico, científico. Hora nenhuma eu citei nome de candidato, de cliente XYZ. Não. Eu apresentei as melhores estratégias e ferramentas.
Obviamente, um candidato, ele dificilmente conseguirá apresentar e desenvolver essa estratégia sozinho. Ele vai precisar de uma consultoria ou pessoas experientes à sua volta, ou seja, uma equipe, um profissional do jornalismo, marketing, um cientista político. Exatamente. Então, assim, ao mesmo tempo... marqueteiro. Claro, com certeza. Então, ao mesmo tempo que eu apresento as melhores estratégias do mercado, baseadas na experiência profissional que eu tive, eu apresento também soluções, então caminhos. O livro mostra caminhos para ter sucesso e vitória eleitoral. E quais são? Qual história nesse livro aqui foi uma das principais, assim, que você falou assim, nossa, fiquei orgulhoso de ter contado, de ter vivido, de ter participado? O que mais me chamou a atenção, eu não vou citar uma, duas ou três campanhas que eu atuei. Mas tem aquela campanha que mais fez a gente evoluir, crescer como ser humano. Sim, com certeza. Né? Eu digo que as melhores campanhas em que eu retrato no Foco no Voto estão na parte da campanha operacional em si, em que o diálogo, o contato, aí posso falar até o contato presencial mesmo, que é o que não está acontecendo agora, para com o eleitor. Então, várias experiências. Um exemplo simples. A visita de um candidato a diversos eleitores que são trabalhadores de uma feira, por exemplo, ou de uma região comercial de uma determinada cidade. Então, aquela proximidade em que a gente percebe o ser humano, agora eu falo do ser humano, do ato simples de dialogar e o respeito com que o eleitor tem para com o candidato. E essa proximidade, não porque são amigos, mas porque tem um senso de respeito, de reciprocidade comum entre eles, é o que mais me chama a atenção. Então, e aqui eu posso citar candidatos em suas profissões, médicos, engenheiros, empresários, produtores rurais, em que eu atendi ao longo desse tempo, e que constrói uma imagem positiva ao longo dos anos. Então, esse respeito em comum entre candidato e eleitor é o que mais me chamou a atenção e foi o que eu mantive mais ênfase durante a produção do livro. Nós vamos agora para um breve intervalo e já já nós voltamos para conhecer um pouco do livro, né, Foco no Voto, mas também para o Josimar contar para a gente um pouco da experiência que ele teve em Brasília também, porque eu fiquei sabendo, gente, que ele atuou ali diretamente no marketing político para a presidência da República. Já já nós voltamos. Senta que a história é boa. Rapaz, um dia eu fui pescar, eu levei uns barrigas verdes comigo. E mexe daqui, mexe dentro da canoa, eles derrubaram a isca dentro do rio. Eu fiquei chateado demais. Aí eu catei um biscoito do rancheiro, comecei a comer, o peixe, zap, levou meu biscoito. Quando eu levei na boca, outro peixe, zap, eu puxei e falei, moleque, que não, meu filho. Esse biscoito do rancheiro aqui é meu filho, viu? Não é história de pescador, não. Eu não minto. Rancheiro, quem tem história tem mais sabor. Sempre inovando, a Cristal Alimentos inaugura, com a mais alta tecnologia suíça disponível no mundo, uma indústria de massas que aprimora sua reconhecida qualidade. Engenharia de ponta se alia a matérias-primas selecionadas, permitindo uma ampla e variada produção de macarrão. Esses ingredientes, com o seu toque especial, formam a receita perfeita. Geração após geração, Cristal Alimentos, pureza que alimenta a vida. We could be more, don't you run
volta com o programa em destaque e nós estamos falando de foco no voto. Ao meu lado está o Josimar Gonçalves, ele que é formado em Ciência da Política. Josimar, fala pra gente agora no segundo bloco, essa experiência que você teve ao trabalhar diretamente nas eleições, lá em Brasília, né? Eleições para presidente da República. Essa experiência é de 2014. Em 2014, eu morava em Brasília e tive a oportunidade de trabalhar na campanha para o governo do Distrito Federal. Eu trabalhava na campanha do Rodrigo Hollenberg, então candidato ao governo distrital, e trabalhei por algumas semanas na campanha presidencial do Eduardo Campos, que foi vitimado em um acidente aéreo. Infelizmente. Então, foi uma experiência muito rica no sentido de marketing eleitoral, no sentido de consultoria eleitoral em si. O meu primeiro passo daquela consultoria era a elaboração do plano de governo. Então, eu fiz parte da campanha, da equipe de elaboração do plano de governo do candidato Rodrigo Hollenberg. Então, foi uma experiência riquíssima. Então, 2014 foi um divisor de águas na minha experiência. Então, retornando a Goiás, continuei atuando na consultoria eleitoral municipal. 2016 foi um ano muito positivo, 2018 também. Então, assim, são experiências acumuladas ao longo das eleições, ao longo dos anos, que nós conseguimos acumular histórias, acumular ferramentas e estratégias e inserir no foco no voto. Fala pra gente qual é o seu maior desafio, porque eu sei que cada campanha tem um desafio. Mas qual é o seu maior desafio hoje? Qual é o maior desafio para um candidato que está pensando na sua eleição? Qual que seria? Dorcas, o maior desafio para um candidato, seja qual for o nível de campanha, qual seja o cargo que ele pretende disputar, é ter um excelente plano de governo e propostas sérias para a sociedade. Um candidato primeiro precisa saber qual a função que ele desenvolverá caso seja eleito. Então, veja bem, o caso de um vereador, a função dele não é executar obras, essa é uma função do prefeito. A função do vereador é legislar e fiscalizar. Então, o maior desafio é ter propostas e saber o papel que ele executará caso seja eleito. Aqui, a gente está falando aqui no livro, entre várias experiências, a gente até conversou aqui nos bastidores, quando a gente foi para o intervalo, a gente estava falando até sobre cor de roupas, né? Sim. Existem candidatos aí que colocam aquela cor específica, que é para marcar o eleitor, que é para mostrar, para assimilar. Existe realmente isso? Sim, claro. A identidade visual, não só da campanha, mas do candidato, é muito importante. Desde a cor do material de campanha, até a cor da roupa, das vestimentas, do tipo de roupa a ser utilizado em cada momento de campanha. Cores positivas, cores alegres chamam mais atenção e são mais bem vistas e passam e transmitem credibilidade ao eleitor. Existe toda uma estratégia a ser utilizada durante as campanhas eleitorais. Com isso, o candidato precisa ter inúmeros especialistas, desde o consultor político, o coordenador de campanha, os profissionais do marketing e até um personal styling, que pode orientar melhor o candidato na sua vestimenta. Eu acho que tudo isso, eles têm que trabalhar em conjunto, né? Claro. Aí vem você orienta, isso. Vem ele e leva isso para a prática, o que seria melhor que o candidato usar, né? Isso, com certeza. É uma equipe multidisciplinar. Verdade. O candidato de sucesso é aquele que investe em uma equipe multidisciplinar, em que possui um especialista em cada área da campanha. Então eu vejo, Josimar, que o seu livro aqui, na verdade, é um manual, né? Um manual que a gente tem que, assim, guardar, ler, adquirir, sim. Porque é um manual para a vida sim. Para você, principalmente você que entende de política, que você não entende de política. Isso aqui, a gente estava falando nos bastidores, a importância de ter uma linguagem fácil, né? E esse foi um dos principais objetivos seu ao escrever esse livro, né? Isso, Dorcas. O maior desafio enquanto escritor foi trazer uma obra
com uma linguagem de fácil acesso a um público. Porque como eu venho da universidade, do ambiente acadêmico, então estou acostumado com um nível científico de escrita, em que apenas um grupo universitário, um grupo científico, tem contato com certos termos, com certas expressões. Então o meu maior desafio foi trazer um livro, foi oferecer um livro a um público com uma linguagem acessível, que um candidato com um alto nível de escolaridade consiga ler o livro, e ao mesmo tempo um candidato que tenha uma escolaridade de ensino médio consiga também fazer a leitura dele e consiga acima de tudo compreender esse livro e quais são as ferramentas e estratégias que contém nele. Então a editora Print nasceu com esse objetivo. O livro Foco no Voto é o primeiro produto da editora. Ao longo do ano de 2020 nós teremos um segundo livro, também de minha autoria, que será publicado em novembro ou dezembro. Gente, essa pandemia foi boa, né? Porque em 8 anos você parou e agora esse ano já vai escrever 2. Porque, gente, o Foco no Voto, ele acabou de sair do forno, né? Tá agora, ele foi publicado em que dia? Ele foi publicado no início de agosto. Olha só, gente. Nós temos aproximadamente 30 dias de publicação. Olha só. A ideia nasceu há 10 anos atrás. Em 9 anos eu escrevi 3 capítulos desse livro. E em 60 dias de pandemia, de isolamento social, eu revisei os 3 capítulos iniciais e também escrevi os outros 19 capítulos que formam o livro Foco no Voto. E agora vem um segundo projeto. Vem o segundo projeto, o segundo livro, que ele já está em fase de finalização do projeto editorial. E ele será publicado ao final do mês de novembro ou início de dezembro, que tem como objetivo desvendar os convênios municipais. Ou seja, ele falará sobre os convênios governo federal, prefeituras municipais. Ou seja, o livro Foco do Voto é um livro que ajuda o candidato a vencer uma eleição, e o livro Desvendando Convênios, que está quase saindo do forno, ele vai ajudar o prefeito eleito a fazer uma boa administração. Josimar, você é multifunções também. Estou vendo aqui tem assessoria, gente. Inclusive, se vocês quiserem entrar em contato com a assessoria do Josimar, está aqui o telefone na tela. Estou deixando para vocês as redes sociais dele também, que ele explica, fala de muitas coisas, fala de política. Mas você também tem outras empresas com a qual você trabalha, que você atua. Como que você faz para conciliar tudo isso? Principalmente num ano eleitoral como nós estamos vivendo. Dorcas, o segredo é ter uma excelente equipe, um excelente corpo de gestores que lhe ajudam a administrar essas empresas. E apesar de ser 3 empresas de segmentos diferentes, elas têm um eixo em comum. Atendimento e projetos ao primeiro, segundo e terceiro setor. Então nós temos clientes que são prefeituras municipais, nós temos clientes que são empresas privadas e nós temos clientes que são instituições do terceiro setor, que são as organizações da sociedade civil, as OSCs. Então, o grande segredo do sucesso é ter uma equipe de gestores qualificadas para lhe apoiar em toda a administração. Josimar, mas fala dessas outras empresas suas para a gente entender a multifunção que você elabora com todas elas. Vamos lá. Primeiro, a Criativa Consultoria. Ela foi a primeira empresa, costumo brincar dentro do escritório que ela é o nosso xodó, porque é a partir dela que tudo nasceu, que outras empresas foram criadas. A Criativa Consultoria tem um foco em atender prefeituras municipais, candidatos no momento eleitoral, atendimento ao terceiro setor e cursos e treinamentos. Nossa, então vamos deixar o telefone aqui, né? Vamos deixar o telefone da Criativa aqui, gente. Está aqui o telefone da Criativa para vocês que querem entrar em contato com o Josimar, né? E ter essa consultoria. Isso. A Criativa Consultoria tem quase uma década de experiência na área de projetos. E é o segredo, né? É o segredo de você vencer uma política através de uma boa consultoria. Claro, com certeza, com certeza. E a segunda empresa é uma empresa na área de produção de eventos culturais. Chama-se Nove Show. É uma empresa que nasceu no final de 2018. É uma empresa que tem como objetivo o desenvolvimento de eventos culturais, agenciamento e gerenciamento de carreiras artísticas, enfim, o empreendedorismo cultural entre si. É uma empresa que
que desenvolve projetos com ou sem incentivo na área artística e cultural. E a terceira e última empresa é a editora Printker, que nasceu do sonho de publicação de um livro. Então eu pensei o seguinte, se eu posso realizar o meu sonho, eu posso contribuir para a realização do sonho de outras pessoas também. Legal. Então com isso nasceu a editora Printker, que tem como objetivo publicação de livros de caráter científico e acadêmico, e literatura também. A editora Printker tem esse foco de publicação de livros e também a realização de eventos literários. Contudo, a empresa nasceu no início de 2020, logo viemos a esse cenário de pandemia, então logo para um futuro próximo nós vamos fazer parcerias com a Universidade Federal de Goiás, já temos algum diálogo, a Universidade Estadual de Goiás, e desenvolver eventos literários ao longo do estado também. Josimar, quero te agradecer pela sua presença aqui no nosso programa. Te espero aqui para o próximo lançamento do próximo livro, que eu tenho certeza que também vai ser um sucesso, né? E queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está te assistindo, né? Sobre política, para os candidatos não desistirem desse principal, porque eu falo que isso é uma missão, né? Deus confiou para cada pessoa uma missão. Como Deus confiou para você a missão de ser cientista político. Qual é a mensagem que você deixa para eles? Bom, a mensagem que eu deixo para os nossos telespectadores que estão nos assistindo é a seguinte, tenha foco nos seus objetivos. Se você aqui agora está disputando uma eleição para vereador, prefeito, independente se é uma cidade pequena ou uma cidade grande, tenha foco no seu eleitor, foco no desenvolvimento da sua cidade e nunca se esqueça, sucesso é ter foco no voto. Faça um planejamento, desenvolva um planejamento estratégico de campanha, invista em pesquisa eleitoral, conheça a sua cidade, conheça seus eleitores e, acima de tudo, conheça as pessoas como ser humano, Dorcas. Eu costumo dizer isso em todas as minhas consultorias. E desejo que você tenha um bom sucesso, estamos à disposição e nunca se esqueça, sucesso é ter foco no voto. Olha só, muito obrigada pela sua presença e eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá!